Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sobre terapia cognitivo-comportamental em grupos para trauma e situação de crise. Eu achei esse tema muito bacana porque ele de certa forma está atual, né? Nós estamos vivendo uma situação que para muitas pessoas está sendo traumática, é uma situação de crise e existe muita possibilidade da gente passar da pandemia e desenvolver grupos como esses que a gente vai aprender hoje. Vão com certeza ser muito úteis e vão conseguir ajudar muitas pessoas. E lembrando, né? Apesar do tema da aula envolver terapia cognitivo-comportamental, isso não significa que você que não gosta dessa abordagem, que prefere se fundamentar em outra abordagem, como por exemplo uma abordagem humanista ou de orientação psicanalítica, até enfim, você pode utilizar alguns princípios da aula de hoje e adaptar para a sua abordagem. Eu não vejo problema nenhum, ok? Eu simplesmente coloco terapia cognitivo-comportamental porque eu preciso, né? Ter um fundamento para poder desenvolver meu raciocínio. Mas isso não significa que você não possa ter um olhar diferente, ok? Sobre essa situação. Então, vamos lá. Antes da gente conseguir entrar no tema do grupo propriamente dito, eu vou começar falando um pouquinho do público-alvo, né? Que é isso que a gente precisa fazer, na verdade, quando a gente vai desenvolver qualquer grupo. Se a gente vai desenvolver algum grupo terapêutico focado num público específico, eu preciso conhecer as particularidades do meu grupo, para justamente conseguir desenvolver temas dentro dessas reuniões, desses encontros, que possam de fato ajudar essas pessoas, que sejam focados nos problemas, nos interesses delas. Então, a gente vai fazer esse momento de introdução aqui para entender o que significa um trauma, certo? Que não é uma definição muito fácil. O trauma é muito usado no senso comum, né? A gente diz, fulaninho tá traumatizado depois que aconteceu alguma coisa ruim. A gente, no geral, pensa que trauma é quando a gente passa por uma experiência ruim e não quer viver aquilo de novo, né? A gente utiliza de forma muito banal. E cientificamente existe uma certa dificuldade mesmo da gente definir esse tema em função dessas confusões, né, que existem no senso comum. Inclusive, tem algumas abordagens na psicologia que trabalham especificamente com esse conceito de trauma de forma bem específica. Mas pra gente, e outra coisa que a gente tem que também delimitar, é diferente de estresse, né? A gente tem que saber diferenciar o trauma, especificamente, de uma situação estressante. É importante, né? No geral, no senso comum, mistura muito os dois, né? No geral, a gente diz que trauma é a mesma coisa que estresse, é a mesma coisa que uma situação difícil. Muitas vezes se usa como sinônimo, né? Estou traumatizado, estou estressado. É bom a gente conseguir delimitar os dois bem direitinho, para a gente conseguir justamente ajudar melhor as pessoas. E o capítulo do livro que a gente está trabalhando, ele define trauma e diferencia de estresse justamente, primeiro, com relação à intensidade. Ele diz que o trauma é uma situação que tem estresse, mas é um estresse muito acentuado. É um estresse assim que, dentro de todo o estresse que a pessoa tem ao longo da vida dela, aquela situação específica ela se destaca por ter um estresse assim muito, muito acima da média daquilo que ela está habituada a ter. E se a gente trouxer para a pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo, para muitas pessoas está sendo assim, está sendo realmente um trauma. Está sendo uma situação de um estresse muito acentuado, muito acima daquilo que ela vive. Dos estresses que todo mundo tem, né, todos os dias, não existe vida sem estresse, isso é uma ilusão. É até um questionamento para a gente, né, porque é só o que a gente vê, né, nessas postagens no Instagram, nas redes sociais, é dizendo controle o estresse, tente não se estressar nessa pandemia. Tente ficar calmo, tente viver de maneira serena, tranquila. Olha, isso é bacana. Por um lado é bacana, mas por outro, não tem como a gente remover isso da nossa vida. Isso deixa até a pessoa mais estressada, né? Essa ideia de que eu tenho que viver uma vida sem estresse vai deixar a pessoa estressada porque ela vai perceber que não vai conseguir fazer isso. Justamente porque não existe vida sem estresse. Isso é uma ilusão. Não tem como nessa vida. E não é questão assim de dizer, é porque eu tenho problema XYZ na minha vida.
Mesmo se sua vida fosse diferente, ainda ia ter estresse. Não existe vida sem estresse. Você está dentro do mundo, coisas acontecem, coisas inesperadas, as coisas não estão no seu controle, como você imagina que gostaria que estivesse, mas elas não estão. E o estresse faz parte. Mas o trauma, ele vai ser considerado diferente justamente porque vai ser algo muito grande, vai ser algo de uma intensidade muito abrupta. E o autor diz também que o trauma, ele traz a característica de ser inesperado. Boa parte da força traumática, enfim, do trauma, é justamente porque é algo inesperado e incontrolável. É algo que acontece com a pessoa, é um evento que acontece na vida da pessoa, que é muito intenso, que ela não esperava que isso acontecesse, ou assim, temia, mas assim, não imaginava que seria daquela forma, e é incontrolável. É uma situação realmente que ela não tem como mudar. Aconteceu. É uma situação que ou aconteceu, ou no nosso caso está acontecendo. E parte do, como eu posso dizer, da parte da característica aversiva desse trauma tem muito a ver com a ausência de controle. Inclusive, até estudos muito básicos da análise do comportamento, eles demonstram isso, que parte da característica aversiva dos estímulos, que são punitivos, tem a ver com o fato de que a gente não pode controlá-los, de que a gente não pode prever quando é que eles vão acontecer. Eles são um pouco mais aversivos. Estímulos que a gente não consegue prever, eles são muito piores do que aqueles que a gente consegue prever. Porque de alguma forma a gente se prepara, se organiza para, enfim, de alguma forma tentar amenizar aquilo. Mas aquele estresse que vem de forma inesperada, ele é muito pesado, ele é muito intenso. E a gente vai considerar também uma situação como traumática ou não, em função também do efeito psicológico desencadeado. No geral, uma situação traumática, ela vai ter algumas consequências na vida da pessoa que são maiores do que simplesmente uma situação de estresse. Porque o estresse, ele nos deixa ansiosos, ele nos deixa tristes, né? Cansados, fadigados, e como se a situação traumática ela fosse realmente marcar uma mudança muito grande na minha reação, na forma como eu vou reagir diante desse evento. Exemplos de situações traumáticas. Por exemplo, eu posso dizer que a queda daquele edifício que aconteceu no começo deste ano em Fortaleza, ou do ano passado, não tenho mais certeza, foi um evento traumático. Foi ano passado, exatamente. No final do ano passado, a queda do edifício André foi um evento traumático para as pessoas envolvidas. Por quê? Porque foi um estresse muito grande, inesperado e incontrolável, e que proporcionou para as pessoas envolvidas efeitos psicológicos bem significativos e que aquilo ali marcou muito a vida dessas pessoas. Provavelmente são pessoas que passaram por traumas em função dessa situação. Outro exemplo de situação traumática pode ser uma situação de abuso sexual. Também, uma situação de abuso sexual traz todas essas características, a perda de uma pessoa que você amava, também é uma situação traumática, dependendo, né, claro, de como se dá essa perda. E assim vai, certo? Bem por cima, isso seria a definição de trauma. E indo aqui para esse item seguinte, eu coloquei aqui, quase todos passarão por isso. Embora o trauma ele seja uma situação bem excepcional, né, que muda muito a nossa vida, traz um impacto muito grande de estresse pesado, e que ninguém quer passar por isso, óbvio, é muito aversivo, é muito desagradável, é traumático, né, posso dizer. Mas quase todo mundo vai passar por pelo menos uma experiência dessa na vida, quase todos vão passar. Porque, como eu falei, né, assim como o estresse faz parte da vida, eventualmente o trauma também faz parte. Faz parte a gente passar por uma situação de grande angústia, de grande desespero, que a gente não pode controlar, que a gente não esperava. Isso aí é algo que ninguém quer que aconteça, óbvio, mas acontece. E acontece, eu diria, com quase todas as pessoas. Eu acho muito difícil encontrar uma pessoa, acho que eu nunca encontrei, talvez vocês também não. Alguma pessoa que diz que nunca passou por um trauma, exatamente nesse sentido que eu trouxe no começo da aula. Muito improvável. A maioria das pessoas passa porque faz parte da nossa vida passar por isso mesmo.
Tem muitas coisas boas, mas de vez em quando acontece algo muito triste e inesperado. E a gente tem algumas estatísticas aqui. 10% das pessoas que passam por traumas, nessa definição que eu dei aqui no começo, vão desenvolver algum tipo de psicopatologia ligada a esse trauma. A gente tem algumas, certo? Muito comuns. Às vezes a pessoa desenvolve um quadro de ansiedade, às vezes a pessoa fica um tempo com um quadro depressivo, às vezes, em função desse estresse que é muito grande, né, desse baque, a pessoa desenvolve até problemas de saúde mesmo, que sem ser psicopatologia, né, mas a pessoa fica com problema de pressão alta, uma dor crônica, isso pode desencadear vários processos, né, de adoecimento na pessoa. E a gente tem o transtorno mais comum, que é esse daqui que eu vou já falar, que é o transtorno de estresse pós-traumático, chamado também de TEPT. Mas antes de falar desse transtorno, primeiro, a gente precisa deixar claro que a maioria das pessoas, não posso dizer a maioria, né, mas muitas pessoas, elas se recuperam simplesmente com o tempo. É o mais comum de acontecer. Tanto que talvez sua avó, enfim, é um dito muito comum dizer que dê tempo ao tempo. Depois de uma situação muito traumática, muito pesada, muito difícil, você precisa ter paciência consigo mesmo, as pessoas precisam ter paciência com você, para você conseguir se recuperar daquela situação. Cada pessoa tem seu tempo, eu não posso estipular aqui um tempo padrão, você tem tantos meses para se recuperar e ser normal. Depois disso já não está normal, eu não posso afirmar isso, certo? Cada pessoa tem seu tempo para se recuperar, para restabelecer a sua vida. Alguns vão ter muita dificuldade, outros vão ter mais facilidade. Isso vai depender de muitos fatores. E sim, certa parte boa é que muitas pessoas, mesmo sem passam por traumas, mas mesmo sem nenhum tratamento, sem nenhuma intervenção específica, elas melhoram com o tempo. Simplesmente é tempo mesmo. É tempo para ela elaborar aquele estresse ou então elaborar o luto. E só o tempo é suficiente para muita gente para ela conseguir seguir em frente e seguir com a vida dela. Porém, alguns, isso é importante a gente entender. Algumas pessoas não é questão de tempo, porque o tempo passa e o sofrimento da pessoa não diminui. Às vezes parece até que vai ficando pior, porque ela vai se angustiando com o fato de que ela não melhora. Então ela não tem mais só aquele sofrimento pelo trauma, ela tem o sofrimento também porque se sente talvez culpada, né? Porque não melhora, porque não vê resultados, porque sente que o tempo está passando, a vida está passando e ela congelou naquele evento ali. É o que a gente diz de sofrimento prolongado mesmo. E para essas pessoas é muito importante a gente ter algum tipo de intervenção específica para oferecer a elas. Algum tipo de tratamento, algum tipo de apoio. Elas precisam de ajuda no geral para conseguir se recuperar daquela situação. E o que seria essa recuperação? Ela ficar completamente feliz e esquecer completamente o que passou? Não, mas ela conseguir seguir com a vida dela. Ela conseguir, se ela trabalha, continuar trabalhando, continuar talvez aberta para se relacionar, conseguir ter uma vida mesmo, conseguir desenvolver atividades, conseguir perseguir objetivos. Muitas pessoas não conseguem depois do trauma, elas realmente ficam muito presas àquela situação ruim que aconteceu. E vamos falar aqui de transtorno de estresse pós-traumático, certo? Porque isso aqui seria um nome científico para o transtorno que engloba tudo isso que eu falei, né? Que é aquela pessoa que passou por um evento traumático e que vive consequências muito fortes em função daquela situação pela qual elas passaram. Então, primeira coisa que a gente tem que entender de transtorno de estresse pós-traumático. É considerado, gente, inclusive, um tipo de transtorno de ansiedade, ok? O transtorno de estresse pós-traumático também pode ser chamado de ansiedade, porém, por que eu não digo que é simplesmente ansiedade? É porque é uma ansiedade bem específica, certo? É um tipo de ansiedade que traz características comuns a pessoas que passaram por traumas. Então, primeiro, é uma resposta ao evento traumático. Quando eu digo que ela é uma resposta, eu quero dizer que ela acontece em função de um evento traumático. Basicamente isso.
Assim como a ansiedade. Para quem entende de análise do comportamento, a ansiedade, no geral, é um comportamento reflexo. Ela acontece, é uma resposta do organismo que acontece aliciada por alguns eventos ambientais bem específicos. No caso dessa resposta específica aqui do transtorno de estresse pós-traumático, ela acontece em função tanto do evento traumático em si, como as situações que se assemelhem a esse evento traumático. E aí eu quero entrar nessa segunda característica aqui, que é a revivência. A pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, no geral, ela tem a sensação muito vívida de estar constantemente revivendo aquela situação. Então, inclusive, às vezes assume até o formato de flashback mesmo. A pessoa, ela tem a impressão que ela está exatamente naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, como se aquilo tivesse ficado congelado na vida dela. E ela revive tudo, constantemente, porque várias coisinhas, enfim, presentes no ambiente vão meio que fazendo referência a esse evento traumático. Às vezes isso é desencadeado por um cheiro específico, às vezes é uma cor, às vezes é uma pessoa, enfim. E às vezes é tanta coisa que a pessoa constantemente fica revivendo aquela situação. E muitos relatam que eles têm a ansiedade de um flashback ou de reviver a situação é tão pesada quanto a que eles sentiram quando estavam na situação em si. É uma sensação de uma angústia, de um pavor muito grande, uma ansiedade muito alta. E por sinal, às vezes parece até um pouco incontrolável, né? A pessoa generalizou tanto que ela não consegue mais nem identificar quais são as coisas no ambiente dela que fazem ela ter essa revivência. Muitas coisas na vida dela ficam fazendo ela ter essa resposta assim de reviver aquela angústia vivida na situação traumática. Outra característica, né? Isso daqui também é típico da ansiedade em geral. Ocorre a alteração do humor e da cognição. Isso daqui, gente, toda ansiedade provoca isso. E a ansiedade do transtorno de estresse pós-traumático, ela é muito alta, né? Então, ela também provoca alterações do humor. A pessoa, às vezes, fica muito deprimida. É um sofrimento tão grande que ela não fica com vontade de fazer nada. Ela fica mal-humorada. E cognição, né? Ela percebe que ela não consegue raciocinar direito, que as coisas que ela fazia antes, ela não consegue mais fazer. Isso é muito comum de acontecer. Outra característica aqui que eu coloquei ligada ao TEPT é a evitação. Ela vai tender a ficar tentando, né, evitar. Muitas vezes ela não vai conseguir, mas ela vai evitar entrar em contato com tudo que se pareça com a situação do evento traumático. Por exemplo, se o trauma dela foi relacionado ao prédio, né, que caiu, talvez ela evite prédios. É totalmente compreensível e possível que essa reação de evitação aconteça. Ela evita para poder justamente não sentir aquilo de novo, não sentir aquele pavor, aquela angústia intensa ligada àquela situação. E, por exemplo, muitas vezes, se for uma situação de abuso sexual, muitas mulheres passam a evitar relacionamentos com homens, ou tem relacionamentos, mas assim, não é aquele relacionamento muito íntimo, muito profundo, ela tenta evitar. E alguns, inclusive, ficam com aversão à relação sexual mesmo. Começam a sentir muita dor na relação sexual, porque é aquela situação, enfim, aquilo traz muita ansiedade. Então, ela fica querendo evitar mesmo, para não passar por aquilo tudo de novo. Enfim, ansiedade, constantemente a pessoa ela vai sentir sintomas de ansiedade, né, comuns, como taquicardia, dificuldades de digestão, dor no estômago, pode sentir ou prisão de ventre ou diarreia, é comum acontecer, tremores, sudorese, insônia. Então, de certa forma, sintomas comuns de ansiedade vão estar presentes no TEPT. Importante também para a gente conseguir diferenciar o transtorno de estresse pós-traumático de, enfim, uma situação estressante comum. Eu só considero o transtorno de estresse pós-traumático quando a pessoa sente tudo isso por mais de um mês depois do evento traumático. Então, por exemplo,
Vamos pegar uma situação de assalto, né? Um assalto pode ser um trauma, dependendo de como o assalto se deu. A pessoa que vive o assalto, mas passa um mês, passa 2 e ela tá sentindo tudo isso. Ela evita andar só, ela se sente muito ansiosa, ela fica revivendo a situação do assalto. Se ela sente isso por mais de um mês, então aquele assalto já se diferenciou de um estresse comum. Aí já se tornou meio que um trauma mesmo. Antes de um mês, a gente ainda não considera transtorno de estresse pós-traumático, certo? Pode até ser que a gente veja, não, provavelmente essa pessoa vai continuar por mais de um mês com esses sintomas, mas antes de um mês a gente ainda não considera, não. E 10% das pessoas com transtorno de estresse pós-traumático vão desenvolver outros transtornos na vida. Vão talvez desenvolver problemas de saúde, mesmo em função dessa ansiedade aqui, que é muito alta. A ansiedade, não sei se vocês sabem, mas ela aumenta a concentração no sangue do hormônio cortisol. Esse hormônio cortisol, ele prejudica o sistema imunológico, enfim. Então, em função disso, por a pessoa viver em constante tensão, constante estresse, ela pode desenvolver outros problemas de saúde, inclusive outras psicopatologias com o tempo podem acontecer. Como, por exemplo, pegar uma pessoa que talvez que sofre um abuso sexual, ela pode ficar com fobia social também. Isso pode se tornar um medo que ela tem de se relacionar com pessoas em geral, não só homens, né? Enfim, isso é possível de acontecer. Com 10% das pessoas isso acontece. Ela desenvolve outros problemas. Ou seja, tudo isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, nos faz entender que é muito importante a gente ajudar essas pessoas, né? Porque algumas pessoas, né, como eu disse, vão passar pelo assalto e é só questão de tempo, né? Muita gente passa por um assalto horrível até. Mas com o tempo ela recupera, volta a andar na rua, a vida dela continua. Ela até fica com medo, né, de ser assaltada de novo, mas a gente vê que aquilo não paralisou a vida dela. Ela não fica tendo esses sintomas aqui constantemente. Outras não, outras vão ter muita dificuldade, vão ter muito sofrimento. E é importante a gente conseguir ajudar essas pessoas, para elas conseguirem superar isso e seguir com a vida delas. E é muito importante a gente saber também que é possível ajudar essas pessoas, né? Tem gente que quando fala de trauma, pensa numa coisa muito definitiva, pensa logo assim, vai ficar traumatizado pro resto da vida, coitado, a vida dele acabou. E não é verdade, certo? Eu posso até dizer que, com certeza, eu vou me lembrar dessa coisa que aconteceu comigo o resto da minha vida, com certeza isso é uma coisa muito triste, eu não vou esquecer essa coisa triste que aconteceu. Um abuso sexual, ninguém esquece isso. Não tem como esquecer. Mas existe sim. Mesmo para situações muito tristes de perda, de abuso sexual, de guerra até, enfim, gente que passa por guerra, aquilo marca muito a vida da pessoa. Mas é possível ela seguir em frente, é possível ela reconstruir a vida dela, é possível ela superar a ansiedade. A ansiedade, ela é algo superável. Não 100%, né? A ansiedade, de certa forma, faz parte da nossa vida, mas essa ansiedade aqui, própria do transtorno de estresse pós-traumático, ela é superável. Ela pode, sim, melhorar muito com as intervenções, e é por isso que é importante a gente oferecer ajuda para essas pessoas, tratamento, tanto psicológico como medicamentoso, como suporte social mesmo das pessoas, justamente porque essas pessoas, elas podem e precisam melhorar com relação a isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre o tratamento em grupo, a terapia de grupo para esse transtorno. O primeiro exemplo de terapia para transtorno de estresse pós-traumático, ele se deu com egressos de guerra. Coloquei intervenções iniciais com egressos de guerras para reajustamento social. Foi feito isso nos Estados Unidos, tá, gente? Foi pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra do Vietnã. Eles começaram a perceber que, no geral, soldados voltavam da guerra completamente traumatizados, completamente. E para quem já assistiu filme de guerra, tem gente que gosta, tem gente que não suporta nem assistir, né? Porque é um pouco pesado mesmo. Você percebe por que os soldados ficam tão traumatizados, porque realmente é uma situação de terror, é um terrorismo, é horrível, né? Eles ficam vendo os colegas deles morrerem de formas brutais, eles ficam constantemente numa tensão terrível, ou com medo de morrer, ou com medo de matarem um colega.
é um estresse muito grande, realmente é uma situação traumática. Difícil é uma pessoa que passa por uma situação de guerra e não fica traumatizada, porque é um verdadeiro terror. E assim como eu falei de estresse pós-traumático, vale, né, para esses egressos de guerra. Alguns se recuperavam com o tempo. Alguns soldados conseguiam reconstruir suas vidas e deixar aquilo para trás, né, de alguma forma, outros não. Outros realmente desenvolviam transtornos de estresse pós-traumático pesado. Inclusive, tem relatos de soldados, por exemplo, que perderam todos os dentes da boca porque ficavam com aquela tensão de noite depois que voltaram para casa, né? Rangendo os dentes sem conseguir dormir, de tão tensos, de tão angustiados. Aí perderam os dentes. Para você ver, né? Como é uma situação pesada mesmo. E por causa disso, eles começaram a fazer umas intervenções em grupo para tentar ajudar esses soldados a, colocaram aqui, reajustamento social, a conseguirem justamente voltar para a sociedade, a entender assim, poxa, a guerra foi muito triste, mas passou, e agora eu tenho minha vida para seguir. Eu faço parte de uma sociedade, de uma comunidade de pessoas, e eu quero viver integrado a essa comunidade de pessoas. Então o grupo ele tinha muito esse objetivo, né, de trazer esses soldados de volta para o corpo social. E como é que era esse ambiente terapêutico desse grupo inicial? Primeiro, né, por que eu estou falando desse exemplo de grupo? É porque muitos dos grupos para estresse pós-traumático que nós temos hoje, eles são baseados nesse grupo inicial aqui, porque ele deu muito certo. A verdade é essa, é um grupo que até hoje ele é um formato de grupo muito utilizado, ele funciona muito bem. Na verdade, o que a gente tem hoje é aprimoramentos desse primeiro modelo de grupo aqui. Mas ele funcionou muito bem. E por que ele funcionou, né? Vou dizer aqui algumas características desse grupo. Primeiro, que eles reuniam as pessoas por evento traumático, ou seja, é muito importante quando a gente vai tratar de transtorno de estresse pós-traumático em grupo, que a gente de alguma forma consiga unir no mesmo grupo pessoas que passaram pelo mesmo evento. Por que a gente faz isso? Porque essas pessoas elas vão ter mais empatia umas com as outras, porque elas passaram, enfim, pelo mesmo problema, elas vão ver que elas não estão sozinhas, que muitas pessoas passaram por aquilo, e isso gera um sentimento de apoio, de coesão no grupo muito grande. Então é interessante que, por exemplo, nesse negócio de soldado, que eles não misturassem soldados de guerras diferentes, não tinha muito sentido. O ideal era juntar soldados, egressos de guerra, que passaram pelo mesmo evento traumático mesmo. E afunilar o máximo que der. Por exemplo, se forem soldados de uma mesma região, de uma mesma batalha, de preferência, funciona melhor, porque eles passaram pela mesma situação, eles entendem. Eles conseguem apoiar e entender uns aos outros. Segunda característica desse ambiente terapêutico é que ele tem que ser composto basicamente por autorrevelação. Então, o que acontecia nesse grupo, basicamente? Era um grupo em que essas pessoas se encontravam para revelar, primeiro, os eventos traumáticos pelos quais eles passaram, segundo, seus sentimentos com relação a ele. Então, é um grupo basicamente caracterizado por isso. É um grupo em que as pessoas vão se encontrar para revelar para as outras pessoas o que aconteceu de tão triste e como elas ficaram emocionalmente diante disso. E por isso também é muito importante que o grupo seja coeso, que o grupo seja composto por pessoas que passaram pelo mesmo evento, porque dessa forma elas ficam mais à vontade para revelar o que aconteceu. Vamos supor, se for um grupo para pessoas com estresse pós-traumático, vítimas de abuso sexual, fica muito claro, né, para a gente que é muito importante que todas ali realmente tenham passado pelo abuso sexual. Porque se for um grupo meio que misturado, talvez alguém fique com vergonha de falar isso, que é algo muito íntimo, é uma exposição muito grande realmente. Mas é uma exposição que é terapêutica. Então, para favorecer isso, é importante que o grupo seja bem coeso, homogêneo. A terceira característica desse ambiente terapêutico é que ele é muito marcado por uma naturalização. O que seria isso? É meio que tentar transformar esse evento que foi traumático, de forma mais naturalizada. Naturalizar isso que aconteceu.
Mas, professora, como é que eu posso naturalizar uma coisa dessas? Uma guerra, uma coisa horrível, um abuso sexual? Não é dizer que isso é normal. Naturalizar, nesse caso, não significa dizer que esse evento é normal, que isso acontece, mas é no sentido de dizer, aconteceu. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Isso não significa que nós somos pessoas piores do que as outras, pode acontecer com qualquer um. Naturalizar significa dizer isso. Pode acontecer com qualquer um. É uma coisa muito triste, é uma coisa terrível, mas acontece e pode acontecer. E aconteceu. Basicamente isso, é para tirar dessas pessoas esse estigma, né, de que não acontece com ninguém, isso aqui foi uma coisa... Realmente, é bom que não aconteça com ninguém, mas infelizmente acontece, né? E quarto, importantíssimo elemento desse ambiente terapêutico é que ele é muito marcado pelo não julgamento. Então, as pessoas que participam desse grupo, elas têm que fazer um contrato, não de escrever, certo? Um contrato, mas é um contrato oral mesmo, entre os membros, de ninguém aqui vai julgar ninguém. E não julgar significa... eu não vou ficar debochando do meu colega do meu grupo. Se ele está tendo reações terríveis, se ele está, sei lá, quase que enlouquecendo, eu não vou julgá-lo. Isso, para as pessoas que fazem parte desses grupos, é até algo fácil, né? Porque eles sabem que o evento é pesado, que o evento desestabiliza as pessoas. Então, no geral, essa questão do não julgamento ela é bem aceita nesse tipo de grupo. E como seria a evolução desse formato de grupo, né? Para o que a gente tem hoje para oferecer? A terapia cognitivo-comportamental ela tem protocolos bem específicos para grupo de transtorno de estresse pós-traumático. O que é feito nesses grupos, que seria mais ou menos uma evolução desse primeiro exemplo? Embora muita coisa vocês vão perceber, é muito parecida, certo? Primeiro, a questão do relato verbal. Isso é algo que ficou, né, do primeiro formato. No grupo de TCC atual, também, basicamente, o grupo ele é muito focado em relato verbal. Cada membro precisa ter aquele momento para expor, mesmo o que aconteceu, com detalhes, né, de preferência, que ela exponha da maneira mais fidedigna possível. Isso é muito importante, ok? Embora a pessoa não tenha vontade de fazer isso é extremamente terapêutico e isso é essencial para ela conseguir superar aquela situação. Segunda coisa, mas não é só isso, certo? O grupo ele vai ser muito focado nesse relato verbal, porque ele é essencial, mas não vai ser só. Então, na TCC, a gente vai trabalhar algumas coisas além do relato verbal, embora, de certa forma, tudo seja baseado no relato verbal inicial da pessoa. Então, a segunda coisa que é feita é modificar crenças negativas do trauma. O que seria isso? Isso aqui é uma coisa, gente, muito própria da TCC, mas que, de certa forma, pode ser adaptada para outras abordagens, que é a pessoa, quando passa por uma situação de trauma, no geral, ela desenvolve umas crenças muito negativas acerca de si, como, por exemplo, eu estou em perigo, minha vida acabou, eu sou um lixo, eu não valho nada. Por exemplo, em situação de abuso sexual, né? Ninguém vai me amar, ninguém nunca vai me querer, eu mereço isso, eu mereço ser maltratado, eu vivi isso porque eu mereço isso mesmo. Então, é muito comum a pessoa ter esse tipo de crença sobre si. E, no geral, no grupo de TCC, através de muitos questionamentos socráticos e de exercícios também, vai se tentar modificar essas crenças negativas que a pessoa tem acerca de si em função do trauma. A pessoa ela vai precisar entender que, embora ela tenha passado por uma situação muito triste, muito terrível, pesada, isso não significa que ela é aquilo. Que ela não é digna de ser amada, que ela não é digna de viver uma vida feliz, que ela não pode seguir com a vida dela, enfim. Terceiro ponto que é muito utilizado, e esse aqui é essencial também. Nesse grupo, vão se ativar memórias sensoriais do trauma para diminuir a sua força. O que isso quer dizer? Eu falei para vocês da questão do flashback, né, que acontece no transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa ela fica revivendo aquela situação constantemente, então, para eu tentar diminuir a força desses flashbacks, né, dessa revivência, eu vou meio que tentar ativar
as memórias sensoriais ligadas a esse trauma. Por exemplo, muitas pessoas ficam tendo flashbacks em função de um cheiro, né, como eu falei, de uma cor, de uma imagem. E eu vou tentar dessensibilizar isso. Eu vou tentar fazer dentro do grupo, num ambiente terapêutico seguro, fazer com que a pessoa entre em contato com essa sensação. E entrando em contato, eu vou tentar dessensibilizar isso, né? Fazendo exercícios de respiração, de relaxamento, para justamente tentar tirar a força desse estímulo sensorial. Inclusive, tem muitas técnicas de neurociências que são baseadas nisso daqui, gente. Tem, por exemplo, a técnica do EMDR, muito interessante. Quem quiser procurar na internet, é uma sigla, tá? EMDR. Super interessante, trabalha exatamente com isso daqui. Isso tudo é feito em grupo, tá? Ela é diferente de intervenções que focam só no momento presente, porque assim, a TCC, diferente de outras abordagens, ela é muito focada no presente. É muito comum em abordagens de psicologia focar no passado, na história de vida. A TCC, ela foca muito no tempo presente, mas para a intervenção de TEPT, ela vai focar também no evento traumático que passou. E a gente tem também psicoeducação sobre o TEPT, isso é importante também, que é aquele momento de explicar para as pessoas o que é transtorno de estresse pós-traumático, quais são as características, para a pessoa conseguir entender que é, de certa forma, normal. Ela está vivendo aquelas reações. E vão fazer também treinos de exposição. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um grupo de TEPT para pessoas que passaram pelo trauma do edifício Andréa, que caiu, pode ser que eu precise de um momento, de uma sessão, para fazer uma exposição dessas pessoas a um prédio. Pode ser importante essa vivência, sim, para elas conseguirem meio que dessensibilizar a aversão a prédios, né? Isso pode ser bom. Mas a gente tem uma possibilidade muito negativa aqui, que pode acontecer e a gente tem que ficar atento, tá? Possibilidade de trauma vicário ao ouvir o relato do outro. Isso daqui, gente, é um problema que pode acontecer nesse tipo de grupo, que é a pessoa, de certa forma, ela pode, ao ouvir a experiência do outro, em vez dela pensar assim, poxa, tanta gente está passando pelo que eu passei, eu não estou sozinha, se ele vai conseguir superar, eu vou conseguir também, a pessoa pode piorar. Ela pode começar a pensar, poxa, estamos todos perdidos mesmo. O mundo é horrível, o mundo é um lugar terrível, todo mundo está morrendo, acontece com todo mundo isso daqui, todo mundo está perdido, a vida acabou, enfim. Pode ser que a pessoa ela piore ao ouvir esses relatos. E a gente tem que ficar atento a isso, porque uma pessoa que piora quando escuta relatos das outras pessoas é uma pessoa que não pode fazer terapia de grupo para isso. Ela não está preparada. Então, se a pessoa ela faz piorar quando ela escuta essas coisas, ela precisa fazer a terapia individual mesmo. O grupo não vai ajudar, não. Agora, se a pessoa, ela quando escuta o relato do outro, ela se sente, assim, de certa forma, mais confortável, porque ela entende que ela não está sozinha, então o grupo é positivo, nesse caso. Inclusive, mais positivo do que a terapia individual. Aí vai variar de pessoa para pessoa. E a gente tem, né, para terminar, algo muito interessante, que é o PSP, Primeiros Socorros Psicológicos, que é um tipo de intervenção que é feita imediatamente após o trauma, que às vezes a gente consegue fazer quando tem algum desastre natural. Inclusive, né, quem acompanhou o trabalho da professora Alana, lá da faculdade, foi muito semelhante a isso daqui, que eu vou explicar agora. Que é justamente uma intervenção de psicologia feita em ambientes de desastre, em que a gente sabe que as pessoas vão ficar traumatizadas, provavelmente vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. E aí a gente consegue fazer uma intervençãozinha bem organizada para ajudar de cara essas pessoas. Professora, vai impedir a pessoa de ter transtorno de estresse pós-traumático? Não, mas vai ser um apoio muito grande naquele momento. Pode até impedir, não sei, né? Mas não é bem esse o objetivo. O objetivo é dar algum suporte para as pessoas no momento do trauma. E quais são os passos, né? Primeiro, eu vou tentar acontecer um desastre, certo? Vamos supor o desastre lá das barragens, né? Famílias desalojadas. Pronto, vamos pegar aqui uma situação aqui no Ceará, né? Teve município que, em função das chuvas, as famílias ficaram desabrigadas. Não sei se alguém morreu, mas com certeza muita gente ficou apavorada. O que eu posso fazer? Primeiro,
eu como psicólogo chego lá e tento contactar essas pessoas. Primeira coisa, elas podem estar de certa forma muito dispersas, porque se for um ambiente de desastre, né, tem aquela dispersão de gente. Então a primeira coisa, eu vou tentar contactar essas pessoas e de alguma forma o que é engajamento? É tentar unir essas pessoas, de alguma forma. Dizer, gente, vamos se organizar aqui? Vamos ficar todo mundo que enfim, está vivendo isso agora, vamos ficar todo mundo mais ou menos no mesmo local? Não vamos ficar disperso, certo? Essa união vai ajudar as intervenções seguintes. Evitar a dispersão das pessoas, até para poder facilitar as equipes de resgate, enfim. Em seguida, eu vou ter mais ou menos algo que se chama sala de crise, que não precisa ser uma sala, certo? Pode ser uma tenda. No caso do edifício André, era o térreo de um prédio ali próximo. Ele foi utilizado como sala de crise. O que é? É um lugar em que eu vou justamente reunir as pessoas que estão envolvidas, os familiares. E nesse lugar, eu vou oferecer segurança e conforto para essas pessoas. Então é importante ter um lanche, ter água, ter um colchão, ter uma sombra. A pessoa não vai ficar super confortável, porque enfim ela está muito angustiada. Mas no geral eu vou oferecer o que eu puder. Em seguida eu vou praticar estabilização ou aterramento. O que é isso? Eu vou tentar trazer a pessoa, como é que eu posso dizer, de volta para o momento presente. Porque tem gente, por exemplo, que assim que passa o trauma, gente, fica completamente fora da realidade mesmo. A gente vê às vezes aquela pessoa que está com o olhar completamente vidrado, que não responde, a gente fala com ela, ela não responde nada. Então é importante a gente trazer essas pessoas de volta para o momento presente, para elas poderem se cuidar, para elas poderem fazer alguma coisa, né, que precisa ser feita. Então eu posso fazer isso através de técnicas de relaxamento mesmo, pedir que as pessoas, os entes queridos, fiquem perto, acolhendo, amparando, muito importante. Eu vou verificar as preocupações dessas pessoas e ajudá-las a verbalizar quais são essas preocupações, porque às vezes a pessoa está completamente angustiada e não consegue nem falar. E é importante eu, como psicóloga, eu vou me aproximar e vou me colocar à disposição. Você quer falar sobre alguma coisa? Tá tudo bem. O que você quer falar? Assim, não força, né? Não é bom a gente ficar cutucando demais. Mas assim, você se coloca completamente à disposição para escutar qualquer preocupação dessa pessoa, caso ela queira desabafar com você. Inclusive, o desabafo pode ajudar bastante. Eu só não posso forçar a barra, tá? Ajudar a verbalizar é se oferecer para essa escuta, mas se a pessoa não quiser, deixa. Em seguida, eu vou oferecer assistência. Por exemplo, se essa pessoa está preocupada porque ela está, ela está preocupada porque ela está ali e está com medo de perder o emprego, porque ela não tem coragem de sair de lá enquanto não encontrarem a pessoa que ela está procurando e ela está faltando trabalho. Então, por exemplo, eu posso entrar com assistência, que é justamente telefonar para o chefe dessa pessoa, explicar a situação. É algo importante também. Às vezes a assistência, gente, é conseguir a pessoa estar lá 3 dias sem tomar banho, naquela tenda, esperando, conseguir um sabonete, um chuveiro para essa pessoa, para ela tomar banho, conseguir um colchão. Se ela está precisando de um medicamento, oferece medicamento. Enfim. No edifício André tinha inclusive fisioterapeutas lá fazendo massagens para tentar aliviar a tensão. Isso foi muito bom. Em seguida, eu vou oferecer também apoio social. Se a pessoa está lá muito sozinha, eu preciso urgentemente entrar em contato com os amigos, os entes queridos dessa pessoa, para essa pessoa não ficar desamparada nessa situação. Inclusive, pode ser gente da igreja dela, do grupo, do trabalho, que seja. Não é bom que a pessoa viva esse momento só, ela precisa muito do apoio dos outros. Em seguida, eu vou passar para a pessoa informações sobre como ela... Isso passada, né, o primeiro momento da crise. Para terminar esse tipo de intervenção, eu informo a ela sobre como ela pode manejar essa situação e faço os encaminhamentos. Muitas vezes esse encaminhamento vai ser explicar para ela que foi uma situação muito difícil, que é realmente algo muito pesado, que é importante, por exemplo, ela fazer uma terapia, que isso pode ser bacana. Inclusive, é possível você fazer um grupo terapêutico. Você meio que juntar as pessoas nesses eventos traumáticos, de desastre, sei lá, e fazer um grupo. Ali mesmo, meio que pegar o contato de todos, fazer um grupo de WhatsApp e dizer, olha, nós vamos nos reunir toda semana para nos apoiar. E além disso, se você puder fazer uma terapia,
passa uns contatos para essa pessoa. Tudo isso pode ajudar demais, isso é importantíssimo, ok? Gente, eu recomendo a leitura do capítulo do livro correspondente a esse assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, coloquem aí nos comentários aí do vídeo, tá certo? Quem for da disciplina, eu vou pedir só para curtir o vídeo mesmo, para eu ter noção de que você conseguiu assistir, que deu certo, ok? E é isso. Abraço a todos!